Palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Que coisa maravilhosa, meus irmãos e minhas irmãs, podemos encerrar a primeira semana do tempo comum. Com essa missa nós fechamos a primeira semana. Amanhã já é o primeiro dia da segunda semana do tempo comum. Terminar essa semana com essa palavra. Como eu queria que cada um aqui hoje pudesse deixar ecoar lá no mais íntimo do seu ser essa palavra que o Senhor olha e dirige para cada um pessoalmente. Uma das grandes armas, e eu escrevi demoradamente sobre isso no meu livro Segredos para a Cura Interior. Uma das armas mais poderosas que o demônio tem, e vocês sabem que quando eu falo demônio é porque o assunto é muito sério, que o demônio tem para nos impedir de acolhermos as graças de Deus, entre elas a cura e a libertação, é jogar na nossa cara o nosso passado. Se há uma área da sua vida, aliás, eu escrevo no livro e reafirmo aqui, a única área da nossa vida sobre a qual o demônio tem algum poder, é o nosso passado. Quando não é assimilado por nós. Quando nós entramos numa atitude de ficarmos remoendo o passado, voltando ao passado, ruminando ao passado, justificando-nos pelo passado. Aquelas experiências que nós tivemos que foram negativas, e aqui não há nenhum de nós, a começar de nós sacerdotes, diáconos, nenhum de nós, que não tenhamos tido experiências negativas no passado. Aqui não existe nenhum de nós, e nem aqueles que nos veem pela televisão ou pela internet do outro lado do oceano, que não tenha feito um monte de bobagem enquanto era criança, adolescente, jovem ou adulto. Não há nenhum de nós que não tenha cometido pecados leves, pesados ou graves no passado. Esse não é o problema. O problema não é nem aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, nem o mal que a gente fez e nem o bem que a gente deixou de fazer. A arma que o encardido tem para atazanar a nossa vida é fazer-nos apegados ao passado. E apegados ao passado, alimentamos essa barreira que impede, porque veja bem, Felipe Madre falou insistentemente sobre isso, que a grande graça para a cura, e por isso que essa tarde e a noite de hoje serão muito ricas, com a Santa Missa agora, e depois à noite a adoração ao Santíssimo, a nossa oração de cura diante do Senhor, que estará presente, que o grande instrumental da cura para nós, é sermos atingidos pelo olhar do Senhor. E meus irmãos, isso o demônio não pode impedir. O demônio não tem poder de impedir que Jesus olhe para você, que Jesus olhe para mim. Que poder ele tem então? Aí vem o nome, diabolos, aquele que se atravessa no meio. Ele fica entre você e Deus. Ele tenta entrar no meio desse olhar de Deus para nós. E um dos instrumentos que ele tem a favor dele, já que ele é o pai da mentira, o senhor da morte e o ladrão da palavra, é fazer com que você mesmo deponha contra você.
É fazer com que você olhe para o seu passado, seus pecados, com lente de aumento. E começa então a se justificar: eu não mereço ser curado. Eu tenho uma enfermidade, mas eu não mereço a cura, porque eu um dia cometi esse pecado. Que o demônio faz questão de pegar a cara dele e jogar a cara da gente no chão, esfregar-nos, pois ele não tem a serviço dele o grande sistema dele chamado internet, que é para essa rede de computação demoníaca, para espalhar os erros e os defeitos da nossa vida. Você já notou como, inclusive tem gente aqui que é membro com carteirinha da internet. Sim. Pessoa responsável por espalhar defeito dos outros. Cada vez que você chegou em alguém, ou ligou no telefone para alguém, para comentar um erro ou defeito de outra pessoa, você se tornou sócio benemérito da internet. E é a turma da diva. E por isso, aqui tem a turma da diva também, não é? Os chefes do departamento de investigação da vida alheia. Quando o seu marido fala: você é a minha diva. Perigosíssimo. E por que é que o demônio gosta tanto do nosso passado? Porque é a única coisa que ele tem. Ele só pode trabalhar com coisas que não existem. E o seu passado foi bom? Sinto muito, não existe mais. O demônio só consegue trabalhar com coisas irreais. Então ele trabalha com lembranças do passado. Ele trabalha com imagens que você guardou. Ele trabalha com a memória dos fatos passados. Por isso que o ocultismo, que a igreja condena com todas as forças, só trabalha com coisas irreais. Por que é uma contaminação muito grave? Não é brincadeira. Quando você olha num jornal por brincadeira e lê o horóscopo, você está fazendo uma comunhão com os demônios. Por quê? Porque quem está por trás disso, essa pseudo-astrologia, é alguém que se atravessou, que se colocou no lugar de Deus. Por que a igreja condena as contaminações com astrologia, com olhar o futuro, com ler a mão, com quiromancia, não sei das quantas, com a evocação dos mortos? Porque são pessoas que se colocam no lugar de Deus, e isso é a marca registrada do encardido. Então, quando alguém se coloca no lugar de Deus, e quando você vai lá por padre, mas eu fui sem saber. Se você tomar um copo de veneno sem saber que é veneno, faz mal? Mas foi sem querer. Se alguém me derrubasse sem querer e eu cair aí de 10 metros de altura, machuca? Então, sem querer, machuca. Sem querer, o veneno faz mal. Sem querer, o veneno que você se contaminou fez mal. E hoje eu não tenho medo de dizer uma coisa a você, meu irmão. Sabe por que muita coisa vai muito mal na sua vida? Pelas alianças malignas, encardidas que você fez ou foi vítima. Porque, meus irmãos, pense, põe a cabeça para ver, deixe de ser anta. Se nós lutamos tanto para ter um canal de televisão que leve Jesus, e nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que são curadas pela televisão, o encardido sabe do poder dos meios de comunicação. Por que será que o encardido investe tanto nessas áreas que o Felipe hoje nos resumia como as áreas prediletas da cura? Lembra ainda quais são as áreas? Primeiro, ouvir, audição. Segundo, visão. Terceiro, paralisia. Quarto,
Lepra. Lepra ele não falou, também não vou falar agora. Só vou falar amanhã de manhã. Amanhã às 8h30 da manhã, nós temos um encontro marcado. Vamos falar do leproso. Das suas e das minhas lepras. E aí pode ficar sossegado, que esse é um assunto que eu entendo. Eu tenho muita lepra para partilhar com vocês. Vamos deixar o leproso para amanhã. Observe como essas 3 áreas são investidas aos milhões pelo encardido. Pois há um programa que o encardido apresenta num canal de televisão aí, que oferece o prêmio para quem ganhar de R$1 milhão. Hein? 1 milhão! Para quê? Para você eliminar todas as pessoas da sua vida. Se for um parente seu que ganhar esse prêmio, meus pêsames. Porque significa que nos critérios daquele canal do lobo, aquela pessoa é a mais parecida com o encardido. Por isso ganhou o prêmio. Que coisa medonha. Porque ele investe tanto em instrumentos que primeiro atingem a nossa capacidade de ver. Já preguei muito sobre isso aqui. No meu livro Experienciar Milagres, há 2 capítulos que falam sobre isso, sobre essa cegueira. Ele investe uma fortuna no campo visual. É o campo que movimenta, por exemplo, a moda. Está acontecendo no Rio de Janeiro, a Fashion Rio. Vai ter em São Paulo semana que vem, São Paulo Fashion Weekend. Aqui as mulheres magrelas, que aquilo é uma costela pura, para desfilar sem roupa, porque aquilo não pode chamar aqui negócio de roupa. Aqueles paninhos que eles parecem os véus que as senhoras usavam antigamente, que lá na França não pode usar mais. Aquele véuzinho, eles põem sem sutiã, joga por cima aquilo assim, fica parecendo aqueles morrinhos. Você vê o contorno até dos 2 parafusinhos, de mudar a estação do rádio ali. Aquilo é roupa. E como é que esse povo ganha não sei quantos milhões, bilhões, trilhões? Porque é uma arma que o demônio tem para nos fisgar pelos olhos. Aí toda a questão da imagem, toda a questão, nós temos que falar muito resumido que não dá tempo, toda a questão das tatuagens, toda a questão dos piercings. Como o encardido está entrando na nossa vida, na vida principalmente de nossos filhos, através da visão. Que coisa medonha. Quanta gente da sua família, da minha família, encontra-se perdida, porque viciada em novelas, em filmes, nesses programas que mostram o quê? Que mostra a degradação da pessoa, onde a mulher não passa de um objeto, onde a nudez é colocada como se fosse a coisa mais inteligente desse mundo, onde a aberração é mostrada a olhos nus, para que você fique olhando para aquilo e vá se tornando uma pessoa insensível. Mas também o desvio da visão, quando pega um problema local e amplia-o como se fosse um problema do mundo inteiro, mas não vai nas causas do problema. Por que eles pararam de falar das vítimas como é tsunami lá? Por que pararam de falar? Porque agora é a hora de começar a falar das causas. É hora de começar a falar que tinha um monte de gente que estava lá para pecar, porque o turismo sexual na Tailândia era uma coisa que o mundo inteiro sabia, e que inclusive os governos, sabendo das ameaças, do perigo dessa onda gigante, mas para ganhar dinheiro dos turistas. Não é verdade isso? Todo mundo sabe que é. Então agora tem que parar de falar. Já prestou o serviço, já virou assunto, todo mundo já comentou, a televisão já mostrou, agora é hora de esquecer o assunto. Agora, quando que deveria ser a hora de se comprometer, esquece. Mas o quanto que o encardido investe para nos tornar pessoas surdas. Nós colocamos as mãos no ouvido e pedimos a cura, mas quantos de nós estamos ensurdecidos para a palavra de Deus? Eu vou falar nesse tema daqui a pouquinho ainda. Porque vivemos no barulho.
Por que, gente, se investe tantos bilhões de dólares, de euros, em músicas medonhas, pavorosas, horrorosas, músicas que cantam o demônio? Por que se investe em cantores populares, em cantor de criança? Cantor de criança que faz as crianças cantar para o demônio. Tem uma música da Xuxa, por exemplo, aonde ela canta assim, que quer marcar no coração das crianças o que mesmo? Ela quer marcar um X. Quantas vezes ela fala que quer marcar um X? Quem se lembra da música? Marcar um X, um X, um X, 3 vezes. Como é que escreve X de trás para frente? Six é 6. 666, o número da besta. E aí quando a senhora compra aquela roupinha de prostituta para botar na sua filha de 3 ou 4 anos de idade, porque me perdoe, a criança de 3 ou 4, uma menina de 3 ou 4 anos de idade pode ficar pelada, que ninguém tem malícia. Ou é mentira minha? Pode ficar peladinho, não tem malícia. Lá no Biguá tinha família pobre, que os filhos ficavam peladinhos, a gente via, criança lá de 6, 7 anos de idade, peladinho, homem e mulher, nem louco, nem. A gente ia nadar escondido da mãe, nadava pelado. Ninguém, não tinha bobagem nenhuma. Uma criança de 5, 6 anos, pelada, não é imoral. Agora uma criança de 2 ou 3 anos de idade, vestida de prostituta, com aquela micro sainha, com aquele bustier para tapar o quê? Ela não tem seio ainda. Com aquelas adereços no cabelo que só as prostitutas das novelas e dos programas infantis põem, com aquela sandália de prostituta. Aí quando acontece essas desgraças da pedofilia, por que não processa esse povo, gente? Sabe por que não processa? Porque eles estão do lado do príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo é o demônio. E você não pode estar mergulhado nesse mundo de trevas. Quantas e quantas pessoas que a gente ouve testemunho, quando encontram-se com o Senhor, a primeira coisa que faz é quebrar os discos de rock, os discos da música profana, da música estragada, porque hoje se sabe, a pessoa que vai ouvindo isso, vai aporcalhando o seu ouvido, vai se tornando uma pessoa contaminada. Por isso o barulho, por isso hoje tem encontros da igreja em que o povo tem medo do silêncio. Até no intervalo tem que pôr um alto-falante tocando música, porque a pessoa não consegue ficar em silêncio. Você também está vivendo essa surdez. E a paralisia? O mundo está nos transformando em pessoas paralíticas. Hoje não há muita diferença de uma pessoa que anda numa cadeira de roda para uma pessoa que anda com as pernas. Não tem muita diferença, porque ela pode ficar o tempo todo sentada no sofá, com um controle remoto na mão, aperta um botão, abre a porta, aperta um botão, fecha a janela, aperta um botão, dá descarga sozinho, aperta um botão, abre a água, você entra dentro do carro, a porta fecha sozinho, o vidro sobe, liga sozinho, liga o ar, não precisa nem ter marcha, é tudo paralítico, assim que estão nos transformando. Mas ao lado de tudo isso, qual é o objetivo do demônio? Fazer com que você não escute a palavra de Deus. Está aí na primeira leitura. Olha o comecinho da primeira leitura. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Por que que nós não temos medo? Nós não queremos, nós temos medo da palavra, porque a palavra vai e entra lá no íntimo do nosso ser. Por isso que em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o demônio fica sempre dando um jeito de roubar a palavra. Você escuta a palavra, mas ele rouba a palavra. Só que no mesmo capítulo 13, logo para frente, quando fala do joio, diz que depois que ele rouba a palavra, ele vem e semeia
o joio dentro da sua vida. E é o que Ele fez na vida de muitas pessoas aqui, é o que Ele fez na vida de muitos de nós, é o que Ele fez na vida de muitos de nós sacerdotes. Infelizmente, colegas nossos, que não temos mais tempo para leitura, meditação e oração da palavra, que não damos mais ouvido à palavra, que temos compromisso com o jornal do dia, com estar a par de todos os assuntos do mundo moderno, mas que não debruçamos-nos sobre a palavra de Deus, sobre o Deus que nos fala, porque a palavra nos liberta de dentro para fora. É triste. Queridos e queridas, a presença de um número tão grande de sacerdotes no acampamento de cura e libertação é uma profecia, é um sinal profético. Observem, porque muitos de nós sacerdotes que fomos ungidos, que tivemos nossas mãos ungidas para anunciar, testemunhar e fazer as pessoas tocarem o Senhor, hoje, porque deixamos de alimentar o coração com a palavra, estamos a serviço do encardido. Quantos de nós, sacerdotes religiosos e consagrados, estamos a serviço da divisão? Aonde o padre chega, chega a divisão, chega a fofoca, chega a calúnia, chega o pessimismo. Por quê? Porque muitos de nós sacerdotes somos bem capazes de passar uma noite inteira num comício político, somos capazes de falar sobre assuntos das mais diversas e variadas formas, mas não temos a coragem de pregar a palavra de Deus, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, e como somos vazios, é profecia para nós, meus queridos irmãos, padres, seminaristas e consagrados. É profecia. Precisamos ser homens e mulheres repletos desta palavra, para que essa palavra opere exatamente esse milagre que nós precisamos, que ela entre no mais íntimo do nosso ser, que ela arrebente aquelas coisas estragadas dentro de nós, que ela julgue os pensamentos e as intenções do nosso coração, que ela faça conosco o que está aqui, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela, tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Como nós precisamos de um mergulho dessa palavra, da força dessa palavra. Esse tem que ser um ano em que precisamos viver a força da palavra. A palavra que se faz carne, a palavra de Deus em nós. Não é à toa que foi recentemente inaugurado o maior espaço de evangelização do mundo, exclusivo para evangelização, está aqui. O maior espaço, não é à toa. Não é à toa que Deus está nos dando meios de comunicação para que a gente possa chegar com essa palavra aos confins da terra. Não é à toa que hoje quase 2 milhões de pessoas a cada mês acessam o site da TV, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Não é à toa. O povo tem fome da palavra, pois você, meu irmão, você, minha irmã, que é batizado, agora grave bem o que eu vou dizer, porque é uma coisa muito dura que São Mateus fala no capítulo 13. Ou você se torna semente de trigo, ou você se torna semente de joio. Também para nós sacerdotes. Ou nós somos a semente do trigo que se faz pão, da palavra que se faz pão. Ou nós nos tornamos semeadores da palavra que dá vida, da palavra que cura, da palavra que levanta a paralisia do mundo, como essa palavra de Jesus para Mateus: segue-me, e diz que ele na hora se levantou. Ou nós somos sementes de joio. Chega, muitos de nós aqui, a começar de nós sacerdotes, pelo nosso contra-testemunho, e muitos de nós aqui, leigos e leigas, cristãos e cristãs, estamos sendo semeadores de joio. Oh, meu irmão, tome hoje uma decisão fundamental na sua vida, para que você se torne canal de cura e libertação para o mundo.
Pare de ser instrumento do encardido. É com tristeza que eu digo a você, é com tristeza que eu digo para você, minha irmã, menina, aqui tem moças que têm o corpo maravilhoso, embora eu não estou vendo, eu imagino. Tem moças e rapazes que têm o corpo fantástico, mas é uma pena que esse corpo tão bonito está sendo usado pelo demônio. Que pena. Há quantos aqui que têm uma inteligência brilhante, uma inteligência espetacular, um dom maravilhoso, mas está sendo usado pelo demônio? Quantos aqui têm dons artísticos que estão sendo usados pelo demônio? Porque não temos a coragem de deixar a palavra de Deus fazer essa limpeza em nossa história. E é exatamente esse o primeiro grande passo para a nossa cura e libertação. É essa palavra de Deus viva, eficaz, cortante, que desça ao profundo, para que, versículo 14b, permaneçamos firmes na fé. Essa expressão firmes na fé, não pense você que firmes na fé significa você estar parado sem se tremer. Firmes significa saudável. Você deve ter ouvido Felipe Madre falar a palavra santé, e a Gisela traduzir por saúde, por saudável. É mais ou menos a mesma ligação da palavra. A palavra firme significa cheio de saúde, tanto que o contrário de firme é infirmos, enfermo. Daí vem enfermaria, enfermidade, enfermeiro. Firme na fé significa você precisa nesse ano cultivar uma fé sarada, uma fé restaurada. Você precisa purificar a sua fé, a começar por alguns objetos contaminados que você tem dentro da sua casa. Há pessoas aqui em casa que tudo vai mal na vida porque tem objetos contaminados, coisas que um dia foram entregues ao demônio, coisas que receberam orações demoníacas, porque o demônio tenta fingir e tenta copiar todas as coisas de Deus. Ele tenta fazer milagres. O demônio também pode fazer muitas curas, muitos milagres, mas com o objetivo de levar a pessoa a ser cada dia pior. Os milagres do demônio levam a pessoa a ser cada dia mais centrada em si mesma, mais em si mesmada, mais voltada para si, menos generosa, menos doadora. Por isso que o tema desse acampamento é libertos para servir. Se eu não coloco os meus dons a serviço do reino, esse é um sinal claro de que o dom que eu recebi não está sendo usado pela graça de Deus, mas que infelizmente eu estou usando-o de forma contaminada e encardida. Quantos tem lá em casa objetos que veio de centro de macumba, roupa? Ah, padre, mas macumba pega? É claro que pega. Pois basta você jogar uma pedra num telhado de vidro. Se você jogar uma pedrada num telhado de aço, a pedra volta em você. Agora, se você jogar uma pedra num telhado de vidro, num telhado de pano, atravessa. Então, se a pessoa não está firme em Deus, e é claro, se ela foi num centro de macumba, é porque ela não está firme em Deus, é só deixar de ser besta. Então pega e faz um mal medonho. Aliás, muita gente aqui está com doença grave, porque foi contaminado num desses centros. Doença que está destruindo a família inteira. Quantas pessoas vítimas de bruxaria? Bruxaria é toda a experiência dessas pessoas aí que usam roupa, objeto pessoal, fotografia, nome da pessoa, que costura o nome da pessoa, bota na boca de sapo, joga na água. Objetos contaminados, cultos medonhos, pavorosos. O satanismo está se alastrando. E em nome de um pluralismo religioso, em nome da liberdade religiosa,
em nome dessa pseudo-liberdade, essa falsa liberdade, as pessoas estão se contaminando dentro de casa. Ou você acha que um casal que leva um DVD ou um filme pornográfico e passa na televisão do seu quarto, você acha que aquele ambiente não fica contaminado? Você acha que o mesmo demônio que assistiu aquelas filmagens, onde transforma o corpo de um homem e de uma mulher num monte de pornografia, não vai entrar? E entra pela sua mão, é você que levou. E alguns ainda levam escondidinho, que é para ninguém ver. Foi assim que o demônio entrou. Você notou? Talvez até tenha melhorado por alguns dias o seu desempenho físico sexual. Mas e depois? Você notou como que depois, e isso eu já ouvi de muitos casais, depois você começou a precisar fazer o que o filme fazia? Você começou a abestalhar o seu relacionamento? E hoje vocês não se suportam? Não pense você que foi o amor que acabou. Não, amor não acaba. Amor muda. Amor é igual a fé, se não é alimentado, ele vai diminuindo, fica só aquela cinzazinha, aí precisa do sopro para voltar. Você já notou como o seu matrimônio vai mal? E talvez você fica pondo desculpas, porque fulano fez isso, é por causa daquilo. Não é não, hoje eu vou ter que dizer para você com todas as letras, é porque você abriu uma brecha para o encardido dentro da sua casa. E enquanto ele não sair de lá, o seu matrimônio não vai melhorar, o seu filho não vai conseguir se libertar da droga, sua filha não vai sair dessa vida prostituída que está vivendo, e aquele clima da sua família, de discussão, de briga, de ofensas, igualzinho o testemunho daquele senhor paralítico lá em Lourdes, enquanto o demônio não sair de dentro da sua casa, nada melhora, e só tem um jeito do demônio sair de dentro da sua casa: leve Jesus lá para dentro. A hora que Jesus chega, meu filho, ele vai embora. Leve Nossa Senhora. Quantas vezes que eu deito na minha cama hoje, como um homem que tenho quase 300 filhos, que já tenho a maior parte dos meus cabelos brancos, embora eu mesmo os pintei de branco, que é para combinar com a hóstia. Fica uma coisa, na televisão fica mais, fotografia melhor. Quantas vezes que eu deito no meu travesseiro e diante dos problemas que acontecem com os meus filhos, os meus consagrados, eu começo a rezar e a pedir a força de Deus. Quantas vezes eu me lembro de mamãe, quem sabe mamãe está assistindo, benção mãe. Me lembro de mamãe, quando ela enfiava embaixo do colchão uma santa correia que ela tinha. Uma santa correia mesmo, não é aquela que ela dava na gente não. Com aquela ela não dava na gente, graças a Deus. Ou se não, palha benta do domingo de Ramos. Como é que a nossa mãe simples, sem estudo, lá do Biguá, como é que ela sabia que precisava ligar algo de sagrado na cama do filho? Como é que nossas mães sabiam disso? E hoje, ô mãe, ô pai, me desculpa a honestidade que eu tenho que falar com você, estou até falando num tom mais baixo, que é para não machucar muito. O que você está pondo na cama do seu filho? Ou você bota Deus, ou o encardido não vai sair de lá. É hora de abrirmos escancaradamente as portas do nosso coração, para que o Senhor entre, esteja em nosso meio, e nós possamos dizer lá dentro da nossa casa que nós o vemos, porque há um apelo no coração da sua e da minha família: queremos ver Jesus. Mais do que isso, nesse acampamento nós estamos aprendendo: queremos ser vistos por Jesus. Deixe Jesus enxergar você. Mas como é que você quer que Jesus enxergue se você está vivendo nessa vida mascarada, contaminada? Você que diz que acredita em tudo, quem diz que acredita em tudo não acredita em nada, e quem diz que não acredita em nada, acredita em tudo. O ser humano moderno, eu falei isso semana passada no Recife, o ser humano moderno, ele só acredita nele mesmo.
hora de um salto na fé. Para isso, você precisa entregar hoje o seu passado para Deus. Vou insistir nessa missa e vou insistir na adoração hoje à noite. Você precisa entregar, e o que é que significa? E também vou insistir nisso amanhã, 8h30 da manhã, quando falarmos do leproso curado. Por que eu estou insistindo nisso? Porque você hoje precisa fazer como Levi, como Mateus no Evangelho. Você precisa dar um salto, você precisa levantar-se. Lembrou do que o Filipe ensinou sobre levantar-se? Feito Maria, de pé aos pés da cruz. Senhor, eu estou pronto, eu estou de pé, Senhor. Como Moisés, como São José, que o anjo disse, levanta, toma o menino. Como Moisés, que Deus mandou, levanta sua mão, para que o mar se abra e depois se feche. Nós precisamos nos levantar. Observe uma coisa interessante. Por que Jesus, passando pela Via Maris, chegando a Cafarnaum, por que ele chamou Levi, o filho do Alfeu, o Mateus, que era um cobrador de imposto, portanto um pecador público, um homem que não valia nada aos olhos do mundo? E por que ele não chamou esses fariseus que estavam lá também? Está lá, diz, alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores. Mas coisa interessante, aqui Jesus tem desse lado, um pecador público, Mateus, o Levi, cobrador de impostos. Desse lado ele tem doutores da lei. Quem você acha que a lógica humana escolheria? Quando uma empresa vai escolher um cargo de chefia, ela tem 2 currículum vitae. Bonito, né? Currículum vitae. 2. De um está escrito assim, fulano de tal, seu nome. Doutor em informática. Pós-graduação em Harvard. MBA em Boston. Pós-MBA em Chicago. Menção honrosa da Microsoft. Mais ou menos, né? E o lado de cá está analfabeto de pai e mãe, nunca viu um computador na vida, e além disso tem comentários de que andou roubando uns computadores da turma dos vizinhos. Qual dos dois você escolheria para ser chefe na sua empresa de computação? Não minta. Quem? Quem o mundo escolhe? E por que Jesus escolheu Mateus? Sabe por quê? Jesus preferiu escolher uma pedra bruta do que uma joia que tinha sido lapidada pelo encardido. Jesus é espetacular. Sabe por quê? Porque se ele tivesse chamado o fariseu, doutor da lei, a única coisa que o doutor da lei ia fazer era subir num pedestal, colocar uma roupa maior ainda e dizer, eu fui chamado. Mas o Mateus não valia nada. Assim que ele foi chamado e seguiu Jesus, o que ele fez? Isso eu acho espetacular. Por isso eu escrevi o meu livro Corações Curados. O que o Mateus fez? Levou Jesus para jantar na casa dele. Ou você não prestou atenção no Evangelho, ou eu li onde não estava escrito isso. Levi se levantou e seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, é engraçado que Jesus fala para Levi, segue-me. Sim, Senhor, e para onde nós vamos? Para a sua casa. Vamos jantar lá, eu e meus colegas. Estando Jesus sentado na casa do Levi, à mesa, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com
Gente, Jesus é espetacular, porque Ele convidou Levi, porque Ele convidou Mateus, porque sabia que ao convidar Mateus, o Mateus logo ia chamar um monte de gente igual ele, que não valia nada, para ir sentar-se à mesa com Jesus. Foi por isso que Ele me chamou. Foi por isso que Ele chamou você. Então pare de se comportar como se fosse doutor da lei, fariseu. Nós paramos também, principalmente nós. Ou nós paramos de comportar-nos como eles, ou nós vamos ficar no time deles. Pare de se comportar como um fariseu que bota uma máscara, que se acha a pessoa mais importante do mundo. Seja como Levi, seja como Mateus. Eu não sou nada, eu não valho nada, eu não presto, eu sou pecador, mas o Senhor me chamou, aleluia. E eu não quero mais voltar. Ah, que coisa linda, é isso que você veio fazer nesse acampamento, para levar Jesus para a sua casa. Que maravilha! Se amanhã à noite, ou segunda ou terça, quando você estiver em casa pela primeira vez, em torno da mesa, ao redor da mesa da sua casa, puderem estar outras pessoas iguais a você, para receber o Jesus vivo que você encontrou aqui. Porque aquelas pessoas estão dizendo lá também, queremos ver Jesus. Gente, essas pessoas que vão para esses lugares de demônio, essas pessoas que vão para esses lugares de pornografia, de prostituição, lá no mais íntimo elas querem ver Jesus. Mas se querem ver Jesus, padre, por que então não vem na igreja? Vem na igreja e se encontra conosco. Um bando de publicanos, mas que se comporta como se fosse fariseu, que ficamos julgando e condenando as pessoas. Aí como é que ele não tem jeito? É hora de tirar a máscara, é hora de deixar a palavra de Deus entrar lá nas nossas medulas, lá no mais íntimo do nosso ser, e expulsar daí aquilo que em nós não pertence a Deus. Essa pergunta você tem que responder até a adoração de hoje à noite. Só você pode responder. Você vai precisar hoje de um momento de silêncio entre o final da missa e o começo da adoração. A adoração começa às 9 horas. Você vai precisar de um momento de silêncio, embaixo de uma árvore, ou na hora que estiver tomando banho, fazendo xixi, não interessa. Sim, um momento de silêncio, só você. E você precisa perguntar: o que está em mim, em minha vida e em minha casa, que eu sei que não pertence ao Senhor? Segunda coisa, você precisa trazer para essa noite o seu passado. Se foi bonito ou feio, tanto faz. Você precisa tomar a decisão que Mateus tomou. Na mesma hora ele se levantou e passou a seguir Jesus. Ele não se justificou. Jesus não perguntou para ele: ô Mateus, você teve algum problema, algum trauma psicológico na infância que levou você a roubar tanto, Mateus? Qual é o seu problema? Mateus, meu querido, você teve algum problema? Vem cá que eu vou fazer uma oração para você, porque você teve um trauma na infância, aonde o seu pai não dava dinheiro para você, então você se tornou esse ladrãozinho profissional, Mateus. Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado de Mateus. Por quê? Porque Mateus sabia muito bem quem ele era. Tanto que levou para sua casa junto com Jesus essas pessoas que, como ele, estavam mergulhadas no pecado. É isso que nós precisamos nos tornar. Nós precisamos ser pessoas libertas para servir e não para outra coisa. Por que Deus vai me curar? Em primeiro lugar, porque Ele me ama com amor infinito, com amor eterno, e não há nenhum pecado que você tenha cometido nesse mundo que possa impedir o amor de Deus de chegar até você. Essa é a grande certeza que Jesus veio nos falar.
A grande certeza que a Bíblia nos dá não é de que existe pecado em nossa vida, coisa maravilhosa. A Bíblia não veio no mundo para mostrar você tem pecado, você tem pecado. Essa não é a função pedagógica da Bíblia. A função pedagógica da Bíblia é dizer: Deus é maior que o seu pecado. Essa é a verdade fundamental da Bíblia. A verdade fundamental da Bíblia não é explicar as causas da doença. O próprio catecismo da Igreja Católica afirma que há uma intimidade entre a doença e o pecado, que há uma íntima relação, que nós não sabemos bem qual é. Sabemos que ela existe, mas o mesmo catecismo afirma: o nosso Deus é maior do que as nossas enfermidades, sejam elas quais forem, sejam físicas, psíquicas, afetivas, sexuais, espirituais. Deus é maior. Outra coisa fundamental que nós precisamos tomar posse para pormos em andamento a graça da cura em nossa vida: nossos pecados já foram derrotados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E se há uma coisa que nós não podemos duvidar, é de que Jesus fosse a verdade, de que Jesus falasse a verdade. E entre as muitas verdades que Jesus falou, talvez você até não possa não aceitar a partir da sua visão de mundo, de Deus ou de igreja, mas não negue, por favor. Porque quando Jesus falou da ação do maligno no mundo, Jesus não estava falando pura e simplesmente de uma forçazinha mental negativa, a somatória do mal que existe entre nós. Não, Jesus estava falando de um anjo decaído, do príncipe desse mundo, que tem ódio terrível de Deus e ódio terrível do ser humano. Não pense você, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, que o demônio ama você. Ele não ama ninguém. Ele não tem amor, ele é ódio puro. Ele tem ódio de você, ele tem horror a você. E se ele hoje está dando aquilo que você quer, é só para adoçar a sua boca e depois jogar o anzol e pescar você. Porque depois que você estiver no anzol dele, então ele vai fazer de você gato e sapato. Olha no que o demônio transforma as pessoas quando ele consegue dominá-las. Quando o demônio consegue possuir uma pessoa, a pessoa fica fisicamente deformada, a pessoa fede enxofre. E quantos estão indo por esse caminho, infelizmente? Porque ele tem ódio de Deus, ele tem ódio do ser humano, ele quer nos perder. A única coisa que o demônio quer, porque ele sabe que ele foi derrotado, ele sabe que foi derrotado. A única coisa que ele quer é diminuir os méritos da vitória de Jesus sobre a sua e a minha vida. Mas nós não vamos permitir. Essa tem que ser uma decisão desse acampamento. Não vamos permitir que por influência maligna, por influência estragada, o demônio diminua a vitória de Deus em minha vida. Eu não sou perdedor, eu sou vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Isso é certeza de fé. Mas Jesus venceu na cruz, Jesus derrotou o inimigo, Maria pisou a cabeça da serpente. Mais do que isso, Jesus desceu à mansão dos mortos, no quinto dos infernos, para tirar de lá aquelas almas que estavam lá por ignorância, a começar de Adão. A primeira alma que Jesus Cristo tirou lá da mansão dos mortos foi Adão. E nós rezamos isso, nós padres e religiosos, todo ano no sábado santo, no ofício das leituras. Ele tirou Adão para nos tirar cada um de nós. Agora, Jesus transforma você numa pessoa livre, liberta.
Você precisa fazer a sua escolha. Você precisa ter a atitude de Levi. É você que hoje precisa se levantar. Eu não sei em que cadeira você está sentado. Eu não sei. Eu não sei se o seu problema é uma contaminação sexual. Eu não sei se você está, o demônio na sua vida está espalhando doenças para o seu corpo. Ô meu irmão, nós temos que começar a pensar segundo a nossa fé. Quantos aqui estão já há anos tomando remédio? Vai no médico, vai no outro, toma remédio, faz tratamento, cura aqui, a doença aparece em outro lugar. Faz os exames, não aparece nada. Ô meu irmão, é hora da gente ser humilde e reconhecer, peraí, aqui poderá ter uma influência maligna sim. Nós não estamos falando numa atitude de criança, numa atitude infantil, teologicamente infantil, como muitos têm, que se cair uma lâmpada dessa aqui, é capaz de dizer que é o demônio que empurrou. Ele não tem esse poder não, isso é infantilismo. Nós não estamos caindo no infantilismo, mas nós temos que pensar que existem causas e consequências. Se a própria ciência diz, olha, eu não consigo entender qual é a causa, eu não consigo entender, porque, veja, tudo que eu podia fazer para você melhorar, eu já fiz. É a ciência que está dizendo para você, pode ter aqui uma contaminação espiritual. Talvez tenha sido seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, padrinho e madrinha. Tome muito cuidado em quem você leva para padrinho e madrinha de batismo, de crisma, de ordenação. Padrinho e madrinha, seja do que for, muito cuidado. Porque como eles têm o poder de abençoar você, eles têm o poder de amaldiçoar você. O mal é uma realidade objetiva? Pode ser que dentro da sua família, não fala que tem família de suicida, família que vem matando umas às outras. Existe, infelizmente existe. Isso é real, isso é teológico, isso é maturidade espiritual. E eu desafio os teólogos ou outros que se dizem tais a dizer que eu estou errado. Mas por favor, primeiro neguem o catecismo, depois venham me negar, porque o catecismo é muito maior do que eu e afirmo o que eu estou afirmando. Há situações de contaminação na sua vida, situações muito sérias. Mais do que isso, quando você olhar para nós padres, quantos dos meus irmãos padres, aqui tem padre que tem 1 mês e 28 dias que é padre. Quando você olhar para nós padres e também os padres da sua comunidade, e perceber em nós aquele contra-testemunho, que faz com que muitos percam a fé. Eu sei, eu já dei e meus irmãos já demos, contra-testemunho de sacerdote. Quando você vê isso, seja no campo sexual, no campo afetivo, seja na indelicadeza, seja porque nós somos rudes, porque nós não acolhemos bem, enfim, aquilo que você percebe em nós, comece a olhar também se nós não estamos influenciados pelo maligno. Mas padre, se eu descobrir que o senhor, padre Léo, ou um outro padre estejam contaminados pelo demônio, ele se traveste em anjo de luz, o que eu posso fazer? Você pode fazer muito. Uma Ave Maria que você rezasse com muita fé, seria uma alavanca poderosa para tirar-me ou alguns dos meus colegas padres do fundo do inferno em que nós estamos nos mergulhando. Uma Ave Maria. Mas nessa hora, a comunidade influenciada pelo demônio, ao invés de rezar uma Ave Maria, sai fazendo comentários. Aliás, alguns até gostam quando o padre erra, porque aí justifica a hipocrisia de vida que vem levando. Alguns até gostam. Alguns, quando descobrem que um padre caiu num pecado, fica feliz da vida. Eu já falei que se eu tirar umas 100 mil pessoas do buraco do cigarro, ainda é pouco. Porque uma vez, quando eu fumava ainda, uma pessoa chegou para mim e falou, graças a Deus que o senhor também fuma.
Verdade? Ai, que bom, eu tinha peso de consciência, agora eu não vou ter mais, porque o padre fuma. O que acontece quando vê um de nós indo para essas valetas que o encardido ama? Quantos nessa hora começam a falar mal, a fazer mais fofoca, a ir na rádio, a espalhar no jornal, a jogar mais malícia, a aumentar ainda, a inventar mais coisas ainda? Pelo amor de Deus, nessa hora, a única coisa que eu estou pedindo é uma Ave Maria. Uma, é muito. Uma Ave Maria, um Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou a gente a rezar. Pai, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Foi Jesus que rezou por mim e por você, na sua oração sacerdotal. Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do maligno. Nós precisamos ser os padres, as freiras, os consagrados, os leigos, os jovens, os missionários, precisamos ser libertos para servir. Então, meu irmão, não tenha medo de reconhecer que talvez lá na sua casa, aquela situação, sabe, que você não consegue entender. Como é que logo aquele seu filho? Quantas mães me procuram e falam: Padre Léo, eu não consigo entender, padre. Esse menino era ótimo. Esse menino só tirava nota boa. O senhor precisa ver, padre, como é que ele me tratava. Ele sentava no meu colo, ele beijava meu marido. Padre, de uma hora para outra, padre, ele mudou por completo. Até a fisionomia dele, o olhar dele. Agora ele está aí nas drogas. Minha irmã, há uma poderosa influência maligna que está levando o seu menino para esse buraco. E se você não tirá-lo a tempo, ele vai para o inferno. É duro? Eu sei que é. Eu tenho filhos assim. Aquele vício que você não consegue sair dele. Aliás, estamos a poucos dias da quaresma. Amanhã Dom Alberto vai fazer o lançamento do Retiro Popular aqui, amanhã de manhã. E eu convido você, de fato, a ter o livrinho na mão para fazer esse retiro. É uma arma poderosa, meus irmãos. Quem sabe a quaresma desse ano não será para você um caminho de libertação, porque você não consegue romper com aquele vício, sabe por quê? Por mais que você lute contra aquele vício tem a marca registrada do demônio. Alguns que estão com doenças graves, na raiz dessa sua enfermidade está uma contaminação demoníaca. Padre, mas o que eu posso fazer, padre? Se a minha avó que um dia me levou lá num lugar aonde fazem oferenda, aonde matavam um bezerro, aonde derramaram sangue em cima de mim ou da minha roupa, ela já morreu, como é que eu vou desfazer? Vou dizer uma coisa a você, não precisa nem desfazer, que foi tão mal feito, que basta você tomar posse da graça de Deus e conscientemente romper. Mas padre, é tão fácil assim? Não, romper não é fácil. Mas como é que você contraiu núpcias com o seu marido ou a sua mulher? Não foi falando? Eu te recebo por minha mulher, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, saúde, doença, amando você, respeitando você todos os dias da minha vida. Não foi falando? Foi uma palavra objetiva que você disse, conscientemente do que estava dizendo, e a partir daquele momento você se tornou marido e mulher. Daqui a pouco nós padres vamos estender nossa mão no altar e vamos proclamar: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Eu estou na fórmula antiga ainda. Isto é meu sangue. E aquele pão, está lá, é pão, é vinho, vai se transformar no corpo, no sangue, na alma e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós padres não emprestarmos nossa mão e nossa voz,
O Espírito Santo não tem poder de transformar aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue de Jesus. Ele precisa da mão e da voz pecadora desse ou desses sacerdotes. Entende o que eu quero dizer com a decisão? É isso que você precisa fazer. Hoje eu convido você a romper definitivamente, conscientemente, e eu vou retomar essas palavras na adoração hoje à noite. A romper definitivamente, a quebrar todo e qualquer vínculo que ainda tiver na sua vida com o demônio. E se você tiver dúvida sobre alguns desses vínculos, não saia desse acampamento sem levar o livro Sim, Sim, Não, Não, onde está muito claro as amarras que o demônio faz para nos prender. Porque hoje Jesus passa na mesa da sua vida, olha para você e para mim e diz: vem, siga-me. E ainda afirma no final: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Os sãos não precisam de médicos. Então você pode dizer para Deus: eu preciso agora do Senhor. Sim, Senhor, eu reconheço a minha iniquidade, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha miséria. Eu preciso da tua graça, Senhor. Vá se pondo de pé, nessa atitude de um exército que assume, que acolhe a graça de Deus na sua vida. Senhor, eu necessito, Senhor. Eu necessito mergulhar hoje a minha história, Senhor, no seu coração chagado. Eu preciso hoje dar um passo, Senhor, rumo à minha libertação. Eu não quero sair desse acampamento, Senhor, antes de receber a graça da cura e da libertação. Eu vim aqui, Senhor, para ser curado e para ser liberto para servir, liberto para amar. Eu preciso dessa libertação, eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa cura, Senhor. Conscientemente, Senhor, eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!